Geração V está de volta. Depois dos programas que fizemos para as últimas eleições e que estão disponíveis em podcast, no YouTube e no Instagram, regressamos para uma conversa semanal de análise política e sobre os temas que mais preocupam os jovens. O programa estreia na rádio todas as sextas, depois do jornal das 9 da noite, repete aos sábados às 5 da tarde e está, claro, sempre disponível em podcast. Eu sou o Vasco Galhardo, do Movimento Eu Voto, e vou estar a moderar a conversa entre 4 jovens promissores que estão cheios de vontade de conversar sobre política. Trouxe então comigo para este novo programa Catarina Doré, 22 anos, vem de Lisboa, é licenciada em Direito e é advogada estagiária. Bernardo Faro, 31 anos, natural do Porto, formado em Gestão pela Universidade Católica do Porto, ex-Deloitte e está neste momento a trabalhar como CMO na Nox, uma empresa de inteligência artificial em São Francisco. Joana Marques Braz, 27 anos, nasceu em Lisboa e mora no Seixal. Estudou Comunicação Social, tirou um mestrado em Ciências da Comunicação, formou-se num curso profissional de atores e está neste momento a terminar a licenciatura em Direito. Escreve e produz conteúdos em diferentes meios. Neste ano embarcou na aventura de ser professora de português. E por fim, Gonçalo Sousa, 25 anos, vem de Lisboa e é analista político e empresário. É licenciado em Ciências da Comunicação com um semestre de Erasmus em Relações Internacionais. Está neste momento a tirar um mestrado em Ciência Política. Muito bem-vindos aos 4 e muito obrigado por aceitarem entrar nesta aventura. Vamos então ao primeiro tema do nosso primeiro episódio, que são, obviamente, os debates das eleições europeias. Nesta última segunda-feira teve início uma ronda de debates para as eleições europeias de 9 de junho, num formato diferente ao que estávamos habituados nas últimas eleições. Os cabeças de lista dos partidos com assento parlamentar na Assembleia da República vão debater a 4, tendo, no fim, um debate conjunto com as 8 forças partidárias. Os restantes 9 partidos sem assento parlamentar têm um confronto marcado para dia 30 de maio na RTP. Sendo que hoje iniciamos esta nossa reunião semanal com um programa de comentário político jovem, não podíamos deixar de falar sobre os 2 debates que já aconteceram, que juntou a AD, PS, Iniciativa Liberal, Livre, PAN, Chega e Bloco. E vou então direto ao assunto para pedir a opinião dos nossos comentadores sobre estes 2 confrontos. Gonçalo, que comentário tens a fazer sobre os debates já transmitidos, tendo em conta que normalmente os assuntos tratados na campanha das europeias não costumam ser sobre a Europa e tivemos finalmente nestes 2 debates uma discussão séria sobre o Bloco Europeu e o seu futuro? Achas que sim? Boa noite, Vasco. Boa noite aos meus caros companheiros de debate. Não, achei interessante porque pela primeira vez nós na campanha eleitoral europeia temos a Europa e a política externa como principal tópico e isso foi a parte positiva dos debates. Agora, talvez a parte não tão positiva foi mesmo o formato dos debates. Porque se compararmos com as eleições legislativas, que era o objetivo mediático destes mesmos debates, era que fosse exatamente a mesma coisa. Ora, eu recordo-me que quando os debates começaram nas eleições legislativas, cada candidato tinha mais ou menos 12 minutos para falar, porque os debates tinham a duração de 25 a 30 minutos, tendo a consequência que o moderador fala à volta de 5, não é? Portanto, cada candidato iria falar à volta de 12 minutos nas eleições legislativas. Cada candidato agora, nos debates para as europeias, falou cerca de 9, 10 em média. Há um que fala sempre um bocadinho mais, chega aos 11, mas o que nos diz que, genericamente falando, nós estamos a falar de um projeto de política externa partidário para os próximos 5 anos a nível europeu, discutido em 9 minutos numa televisão, o que é manifestamente insuficiente. Isto de um ponto de vista geral dos debates. Mas só o facto de nós já termos debates na índole de política externa e política europeia já é um primeiro passo para que daqui a 5 anos, se calhar, já seja um bocadinho melhor do que foi agora. Relativamente aos candidatos e à postura que apresentaram, foi curioso ver, principalmente, o debate de ontem entre o António Tangere Correia do Chega e a restante esquerda, que, de um ponto de vista de política externa, poderá não divergir assim um pouco. O Bloco de Esquerda com uma postura um bocado mais radical nas questões de política externa e afins, mas foi curioso ver, eu sei que o tempo não abona a nosso favor, não é? Mas no debate de ontem viu-se ali algumas questões marcantes e interessantes do ponto de vista de política externa. Eu recordo-me, por exemplo, quando foi perguntado ao António Tangere Correia se a eleição de Trump seria algo fulcral para aquilo que seria a política externa europeia, e ele disse que não sabia o que dependia. E foi uma resposta interessante, que politicamente é uma resposta má para dar, porque não é uma resposta de político, e isso politicamente, se calhar, imediaticamente não é a melhor alternativa, mas é uma resposta que se calhar é verdade. Porque as pessoas têm que começar a perceber que a América, os Estados Unidos, à esquerda ou à direita, no final do dia, são sempre os Estados Unidos. E a perspectiva isolacionista que os Estados Unidos irão ter relativamente à União Europeia, que é o principal tópico e o principal ponto que nós temos que ter em preocupação para as próximas eleições, é um pouco irrelevante se está à esquerda ou à direita, porque o projeto isolacionista americano vai se manter, quer com Biden, quer com Trump. No caso de Joe Biden, por exemplo,
não foi a questão expansionista americana que permitiu a Biden retirar as tropas do Afeganistão numa perspectiva também isolacionista, como Trump teve em outros exemplos. Portanto, a meu ver, os debates estão-se a focar imenso na questão interna europeia, que é importante, volto a frisar, mas esquecer e falar muito menos da questão do intervencionismo americano e da importância que os Estados Unidos têm, porque, a brincar, os Estados Unidos contribuem mais de 50% para o financiamento da NATO, sozinho, mais do que todos os outros países juntos. Acho que é um erro do teor desses debates. Indo ao primeiro debate, porque agora abordei este segundo, mas indo ao primeiro debate, diria que surpreendeu-me em determinado aspecto a postura de Sebastião Bugalho. Pensava que iria ser mais combativo, porque ele na televisão, na SIC, era mais combativo. Agora teve mais calmo. Sim, esteve, talvez, se calhar por não estar lá o Miguel Prata Roque, se calhar ele estava mais calmo, mas estava à espera que ele fosse mais combativo. Não estou a dizer que é mau, é bom, mas estava à espera que ele fosse mais combativo, embora me pareça que de um ponto de vista realista, talvez o que tenha apresentado um realismo mais acérrimo relativamente à política europeia, depois também vamos falar mais de imigração a seguir, tenha sido o João Coutinho Figueiredo, apesar de tudo. Portanto, de um ponto de vista geral, em termos dos debates e da questão da política externa e da política interna europeia, o meu comentário inicial é este. Muito bem. Joana? Olá Vasco, Olá. Catarina, Bernardo, Gonçalo. Eu começar por te agradecer o convite e termos um espaço como este onde os jovens podem falar sobre política, que eu acho sempre tão necessário. Bom, passar já aqui porque tempo, não é? Portanto, vou tentar falar aqui um bocadinho sobre os candidatos. Se calhar não vou conseguir chegar a todos, mas a propósito de João Coutinho Figueiredo, que apesar de nós termos uma visão muito diferente sobretudo sobre a economia na política, eu fiquei um bocadinho desiludida com o primeiro debate, porque eu acho que João Coutinho Figueiredo foi para mim a grande oposição do Chega nas legislativas anteriores, não estas, mas as outras em 2022, porque acho que conseguiu captar bastante bem algum voto que tendencialmente iria para o Chega, porque João Coutinho Figueiredo tem esta característica de conseguir falar sobre economia de uma maneira clara e que consegue cativar as pessoas, e foi o que eu não vi aqui neste debate, especialmente nos momentos em que ele tinha mais tempo para densificar uma ideia. Eu acho que ele adotou a mesma postura que adota nas legislativas, que é mesmo para quem não está tão a par de alguns temas. Nas legislativas nós estamos a falar, e sobretudo a Iniciativa Liberal fala, de impostos, e portanto mesmo que as pessoas não estejam tão a par, os impostos são coisas com que as pessoas lidam nas suas próprias vidas, e eu acho que no que diz respeito à Europa, ainda, como o Gonçalo estava a dizer, estamos finalmente a falar sobre isso, e acho que há muita gente que ainda não está completamente a par de tudo aquilo que se passa na Europa. E eu acho que João Coutinho Figueiredo começou o raciocínio um bocadinho à frente, e quando devia ter se calhar um bocadinho mais de trás, para que se tornasse completamente perceptível aquilo que ele quis dizer. De certa maneira, acaba por falar para as pessoas que já percebem um bocadinho da Europa, e se calhar quem não tinha essa consciência total não conseguiu apanhar tudo. Mas também, de resto, foi coerente com o seu próprio partido, não é? Que é, quando começa à frente, vai à frente, e portanto não está muito preocupado com quem ainda está lá atrás. Portanto, acho que foi coerente com a Iniciativa Liberal. Relativamente a Sebastião Bugalho, eu acho que o Sebastião Bugalho pareceu muito ser o jovem que não queria bem sê-lo. Portanto, eu acho que aquela postura... Ele é muito falado, Sebastião Bugalho, como um bom orador, e eu acho que é. No entanto, eu acho que aquela postura... muito trabalhada, muito artificial, retira-lhe alguma confiança, porque, quer dizer, os jovens de hoje, quem é que são nossas figuras de referência políticas no sentido da liderança? Temos António Costa, temos José Sócrates, temos Pedro Passos Coelho, que têm essa figura, não é? Que são uma figura trabalhada, que são monstros políticos, e eu acho que as pessoas já têm vindo a perder um bocadinho de confiança sobre essa postura. Portanto, eu acho que Sebastião Bugalho se calhar poderia ganhar em ser um bocadinho mais um jovem real, e não tentar-se tanto ser um adulto. Tão adulto, não é? Tão idoso. Tão idoso, exatamente. Do lado oposto, Francisco Palpeiro, eu acho que foi uma bonita revelação. Acho que não foi perfeito, ou seja, eu acho que se notava o nervosismo dele, acho que se notava o nervosismo de um estreante. Foi o primeiro debate, não é? Na televisão. Exatamente, e mesmo no segundo, mas eu acho que isso é uma das características muito positivas sobre Francisco Palpeiro, porque ele tem uma postura um bocadinho diferente e que vem corromper um bocadinho com o que nós temos até agora. Ele é real, é um jovem autêntico. Ele passou o primeiro debate, sobretudo, a dizer que é preciso coragem política, e demonstrou essa coragem política ao estar ali pela primeira vez a debater com aquelas pessoas que já têm tanta experiência. Sebastião Bugalho tem experiência pelo menos na oratória na televisão, e teve coragem, portanto, mesmo quando estava nervoso, e via-se que estava nervoso, não deixava de dizer a sua opinião, não deixava de explicar as suas ideias, de estabelecer as suas linhas vermelhas. Portanto, gostei muito de Francisco Palpeiro. Marta Temido, sobre Marta Temido, eu acho que a Marta Temido é extremamente competente a nível mediático.
Acho que teve ali uma falha que eu diria mais falha técnica, provavelmente da sua preparação dentro da assessoria, que ela é muito preparada, eu acho, pelo menos pareceu-me, para falar sobre política nacional. E depois não foi para aí que o debate correu. Ainda bem. Ainda bem, era o que esperava que acontecesse, ainda bem que não aconteceu. Mas eu acho que perdeu um bocadinho o chão nesse momento e acho que, e a minha nota é sobretudo ao PS, acho que o PS tem urgentemente que se reformar de alguma maneira. O PS tem um deputado jovem no Parlamento e à direita temos muitos deputados jovens. E portanto eu acho que o PS ou começa a repensar aqui um bocadinho a sua estratégia, porque o esquema que o PS tinha já não está a funcionar. Ou começa a reformar esse esquema, ou então vai ter uma descida muito grande e com pena minha. Rapidamente, Joana, para passarmos aqui para a Catarina. Ok, portanto, eu então vou-me focar aqui em António Tângero Correia. Tinha algumas considerações a fazer sobre o debate de ontem, mas fica para depois. Portanto, eu acho que o Chega diz ser um partido tão antissistema e vem escolher uma pessoa que é precisamente para tentar entrar no sistema. Portanto, escolheu António Tângero Correia, que é um diplomata, um ex-embaixador, que tenta dizer umas coisas mais sérias. Mas é que o António Tângero Correia não podia ser só a pessoa que diz coisas sérias, não é? Porque senão o Chega ia perder aqui um bocadinho a sua gênese, que é ter sempre aqui estas tiradas meio disparatadas, meio fora da caixa, não é? E nem as pessoas iam reconhecer que aquele era o candidato do Chega, até podiam confundir com outro candidato, que seria grave. Portanto, e mais, se não tivessem o Tângero Correia como candidato, aí é que não apareciam de todo no programa de Ricardo Araújo Pereira, não é? Porque eles andam a chorar tanto, há tanto tempo, sobre que querem ter uma entrevista com o Ricardo Araújo Pereira, portanto, se nem sequer tivessem disparados para dizer na primeira parte, para serem apanhados na primeira parte, então aí é que não apareciam mesmo. E eu gostava de salientar aqui alguns. Portanto, Tângero Correia ensinou-nos que Marx, afinal, era fascista e nazi, não é? Que é uma coisa que eu não fazia ideia, mas aparentemente, segundo o que ele disse, e eu sei muito bem que não era bem isso que ele queria dizer, mas a maneira como ele passou, para quem não tem tanta consciência política sobre estes temas, é o que dá a entender. Portanto, afinal de contas, Marx, segundo ele, é fascista e nazi. E é um bocado estranho para mim sempre ouvir alguém do Chega falar mal sobre o fascismo, porque é um partido cujo líder, em 2021, assume o lema dada altura de Deus, Pátria, Família e Trabalho. E, portanto, eu acho sempre que é um bocado estranho. Eu fico sempre a perceber muito bem, porque eles próprios criticam agora os valores que já assumiram antes, e, portanto, é sempre um bocadinho esquisito. Pronto, depois, entretanto, que salientar outra frase de Tângero Correia, que é: uma imigração que nós consideramos excelente são os brasileiros. Portanto, isto levou-me diretamente para aquela frase de portugueses de bem, e que é muito perigoso começarmos a distinguir os imigrantes como imigrantes excelentes, os bons e os maus, não é? Portanto, mas ao mesmo tempo é coerente com a estratégia do Chega. Portanto, pelo menos Tângero Correia está a ser coerente, que é uma coisa que é estreante para o Chega. E dada altura, só para terminar, portanto, a dada altura, o moderador diz, não tem dúvida nenhuma que a razão está do lado ucraniano e que Putin é que errou totalmente neste conflito, por causa do conflito da Ucrânia. E Tângero Correia diz, não, eu acho que sim, acho que ele fez um erro de cálculo fatal. Portanto, o erro não é ter invadido a Ucrânia, mas é ter calculado mal e pretender não ter ganho. Portanto, eu acho que, e agora um bocadinho mais, sem ironias, Tângero Correia é perigoso, porque é muito mais dentro do sistema do que todas as outras pessoas do Chega, e aparentemente é mais dentro do sistema, mas continua a dizer coisas tão disparatadas quanto o Chega já nos tem vindo a habituar. Muito bem. Catarina, as tuas considerações? Olha, a minha primeira consideração foi que eu fiquei completamente chocada com o facto de se estar efetivamente a discutir temas nos debates. Acho que é vergonhoso não passar o debate inteiro a perguntar se vai ou não fazer um acordo com André Ventura. Acho que é vergonhoso mesmo, ultrajante para o espectador que se senta a ver o debate na televisão. E portanto, isto para dizer obviamente que no geral estou muito satisfeita com o conteúdo dos debates, dos dois. Sendo que para mim o primeiro debate teve bastante mais nível do que o segundo, em termos de nível de conteúdo. Sendo que no segundo, para mim, o vencedor é como sempre, Carlos Daniel, o melhor moderador de debates de Portugal. Verdade. Dando só algumas notas sobre alguns dos candidatos. Francisco Paupério, para mim, foi uma revelação. Acho que esteve muito bem no primeiro debate, porque é conhecedor dos temas, tem visões próprias, não tem medo de as dizer. Tem apenas um problema, para mim, que é muito próprio de certas fações políticas, que é uma arrogância moral. Ele fala com uma certa superioridade em relação às outras pessoas e aos outros partidos, e eu acho que ele perde por isso, ele e estas fações, quando se tornam arrogantes. E depois isso pode jogar contra ele, como jogou no segundo debate, em que eu acredito que ele Carlos Daniel expôs mais as suas fragilidades. Ele fugiu a algumas perguntas e, portanto, mostrou que afinal ele não era assim tão sólido e, portanto, não pode ser assim tão arrogante. Depois aqui também uma nota para Sebastião Bugalho, que apesar de estarmos todos muito habituados a vê-lo na televisão, para mim acabou por ser o pior do debate por uma questão muito particular, que é, eu acho que ele
não está ainda confortável com a posição de candidato. Ele está muito confortável com a posição de comentador, mas de repente, quando se apercebeu de que, ao ser candidato, fala em nome de uma instituição, em nome de um coletivo, pode-lhe ser apontado o dedo em nome precisamente desse coletivo. E, portanto, ele tem que assumir uma responsabilidade que eu acho que ele não estava 100% confortável com essa realidade. Ainda está a navegar neste novo papel. Claro, ainda vai ter que ganhar confiança e conforto nesta posição. Muito bem. Bernardo, em 3 minutos, queremos ouvir aqui a tua opinião sobre os debates. Claro que sim, Vasco. Antes de mais, também cumprimentar os outros que aqui estão e todos os outros que possam estar do outro lado a ouvir-nos. Esperamos nós que sejam milhares deles, os portugueses espalhados pelo mundo. Portanto, num comentário também aqui muito rápido, sim, eu acho que é de fazermos ou de deixarmos pelo menos a nota de que os meios de comunicação social fizeram um esforço de promover uma discussão política sobre o futuro da Europa. Eu acho que também é necessário deixarmos aqui uma nota de como este esforço é, uma vez mais, muito pouquinho para aquilo que eu acho e considero ser necessário. Ou seja, uma vez mais, parece que teimamos em que a Europa é esta coisa grande que se vai arrastando, sobre a qual não é necessário discutir, as leis vêm de lá para cá serem aprovadas e parece que os meios de comunicação social têm medo de pegar no tema de discussão da Europa. E, portanto, por mais que eu acho que seja, sim, sem dúvida, é de congratular o esforço que foi feito. Eu deixo a nota de que ainda é muito pouquinho para um Portugal que se diz europeu, que se quer continuar a dizer europeu e que numa Europa que nós acreditamos ainda tem muito para dar. Depois, só ainda relativamente também aqui aos vários candidatos. Eu fui tirando aqui algumas notas, dado ser o último, portanto tive esse privilégio, mas eu só queria, mais do que as notas, eu queria deixar aqui prémios. E, portanto, ao Francisco Paupério, eu acho que é de lhe dar o prémio Revelação. Acho que, sem dúvida alguma, não foi pera doce o trabalho dele. Estava ali com gente com muitos anos de experiência. E, portanto, prémio Revelação. Para a Marta Temido e Catarina Martins, eu lamento imenso informar, mas eu dou-lhes o prémio de incongruência total. O modo como elas têm uma arrogância de fazer uma crítica de um lado ao outro naquilo que é o sistema de defesa e de segurança interna e de regulação naquilo que depois são os temas da migração em Portugal, quando elas estiveram lá, quer dizer, por amor de Deus, acho que já não estamos a viver no antigamente. Para terminar. O Bugalho, eu dou-lhe o prémio de altivez, portanto aqui um prémio agridoce. Acho que ele tem tudo para chegar muito longe, mas acho que também podia levar ali um pozinho de humildade na abordagem ou na postura com que ele esteve. E o meu último prémio vai para o Coutinho de Figueiredo, com o prémio de realista. Acho que é o único ali que traz efetivamente o tema do crescimento económico europeu como uma bandeira que parece que ninguém quer discutir, mas que estamos a ter que falar dele. Daqui para a frente vou pedir à Catarina, ao Bernardo, à Joana e ao Gonçalo para fazerem semanalmente uma recomendação aos nossos ouvintes do que quiserem e acharem por bem partilhar com quem nos segue. Em 45 segundos, Catarina, qual é a tua recomendação de hoje? A minha recomendação de hoje é um podcast que já está inteiramente disponível nas plataformas habituais, chamado O Nosso Olhar para Ti. É um podcast com o psiquiatra Daniel Sampaio e a jornalista Marta Amaral e é dedicado inteiramente à saúde mental e está muito bom. Muito bem. Bernardo? Olha, Vasco, eu desta vez trago duas recomendações. A primeira chama-se Uma Vida Singular. É um filme muito giro com o Anthony Hopkins, que eu acho que é muito tema neste momento. O Anthony Hopkins desempenha o papel de um corretor de bolsa britânico que salva 600 a 700 judeus em meio de meses. E depois guardou a história para ele e, portanto, eu acho que o filme está não só muito bem realizado, muito bem interpretado, mas também é uma história, cá está, é uma vida singular. Em cima disto, ou para além disto, queria só também deixar a nota, como eu sou e trabalho nas áreas das tecnologias, saiu esta semana um novo modelo da OpenAI, é um assistente de voz, é o GPT-4o, e, portanto, para aqueles que à minha semelhança trabalham nas áreas das tecnologias, acredito que já estejam todos a olhar para isso, mas aproveitem. Muito bem, Joana? Eu vou recomendar, bem, também saúde mental, portanto ainda bem que tantas recomendações. Eu vou recomendar um festival que é o Festival da Saúde Mental, que está a decorrer agora entre 16 e 19 de maio, também tem programação dia 25, portanto é sobretudo no Cinema São Jorge e tem desde mostras de curtas, workshops, conversas, portanto debates. Passem pelo Instagram deles, tem lá a programação e acho que é muito interessante.
E por fim, Gonçalo? Já que estamos em altura de eleições europeias, eu recomendo 2 livros sobre política externa e política europeia, ambos do professor José Filipe Pinto. O primeiro é Os Estados Desunidos da Europa. Faz uma abordagem interessante à questão cética relativamente à integração europeia. E o outro, talvez mais em contundência com o que eu estava a referir da crítica relativamente aos Estados Unidos, é o fim da hegemonia americana. Portanto, para quem estiver curioso e com uma pitada de dose de realismo, são 2 boas obras. Muito bem. Voltando então ao tema da segunda parte do nosso programa, sobre o Pacto Europeu para as Migrações e Asilo, temos visto ultimamente que todos os partidos reconhecem a importância da imigração, mas os pontos de discussão e fricção entre as diferentes forças partidárias incidem sobretudo na maneira como esta migração deve ser feita e regulada. Joana, começamos por ti. Que pacto é este? Que medidas propõe e qual é que é a tua opinião sobre este pacote legislativo? Bom, eu não vou conseguir falar do pacto inteiramente, claro porque que não, realmente no nosso tempo, mas eu vou tentar dar aqui portanto, a ideia é, antes deste pacto, a União Europeia não tinha propriamente uma legislação comum e super concreta sobre como se faria a integração dos movimentos migratórios na União Europeia. E este pacto vem-nos trazer aqui 5 regulamentos que incidem sobre 5 matérias diferentes e que fazem aqui um conjunto de uma legislação muito complexa para que consigamos ter finalmente uma regulamentação sobre a entrada dos imigrantes na União Europeia. Portanto, nós temos sobretudo 5 regulamentos, um regulamento que incide sobretudo sobre a triagem, que é um dos temas também muito acesos, não é? Como é que nós fazemos triagem ou não. Um regulamento sobre o Eurodac. Portanto, o Eurodac é aqui esta forma de como é que vamos ter os dados e como é que vamos armazenar os dados das pessoas que entram, a tal questão dos dados biométricos, que na minha opinião há aqui uma alteração feita. Portanto, nós podemos começar, com este pacto, podemos começar a recolher dados biométricos de crianças a partir dos 6 anos. Eu acho que é um bocadinho demais. Pois, eu percebo. E concordo com o que a outra filha disse até no debate de segunda-feira, que é preciso termos uma organização, e concordo com isso. No entanto, deixa-me aqui um bocadinho reticente esta questão de armazenar estes dados da maneira como está regulamentada. Acho que é até que ponto é que não põe em causa um bocadinho a privacidade das pessoas e até que ponto é que não exerce de empatia se eu estivesse no lugar destas pessoas, porque eu acho que é assim que devemos olhar para a imigração, que é, se eu estiver no lugar destas pessoas e estivesse a procurar auxílio noutro sítio, até que ponto é que eu gostaria disto? Gostaria que fosse assim as regras, que eu acho que é isso que queremos fazer sempre. Depois tem um regulamento sobre o procedimento de asilo, regulamento de gestão de asilo e de migração, e depois tem um quinto regulamento, que é onde estão as tais, estão faladas agora, medidas de solidariedade e de apoio, e eu percebo, ou seja, por exemplo, agora focando nas medidas de solidariedade e apoio, que é aquilo que se tem falado muito, aquela ideia de que os países que estão na fronteira da União Europeia realmente recebem muito mais imigrantes e, portanto, as economias destes países têm muito mais impacto, e eu consigo perceber e acho que é perfeitamente razoável que tenham que se regulamentar isto de certa maneira para que este apoio seja distribuído pelos vários Estados-membros. Pronto, e há aqui uma medida de solidariedade, que é a possibilidade de um país pagar a outro país 20 mil euros por cada refugiado para que esse país possa, no fundo, acolher esse refugiado. Fico um bocadinho reticente sobre esta medida, um bocadinho muito, esta ideia de pormos um preço na cabeça de alguém. Como é que se chegou a esse valor, não é? Como é que se chegou a esse valor e até que ponto é que depois os países com as economias mais fortes não vão realmente beneficiar com esta medida, porque podem pagar aos outros países para ter imigrantes. Bem, não sei. Acho que deixa-me aqui um bocadinho sensibilizada com isto, mas, no entanto, percebo a medida de solidariedade, porque é verdade, temos que criar normas dentro da União Europeia, não pode ser cada país faz aquilo que quiser, e acho que é um bom início de discussão, mas acho que este pacto tem aqui algumas questões fraturantes. Bernardo, e tu? Olha, Vasco, relativamente ao pacto para a imigração na Europa, em particular, antes de mais eu queria só ressalvar que é capaz de ser dos temas mais complexos alguma vez inventados pelo homem. É capaz de ser dos temas mais complexos que a nossa geração vai ter que aprender, gerir, resolver, se é que há aqui alguma resolução em particular. Acho que este pacto é só o princípio de algo muito maior do que cada um de nós individualmente. Eu não sei ao que é que isso nos vai levar ou não. Eu não faço ideia de que Europa é que nós vamos ter a 10, 15, 20, 50 anos, quando ainda para mais pessoas como o Francisco Paupério
por exemplo, dizia agora nos debates que se estimam 200 a 250 milhões de pessoas que possam vir a emigrar para a Europa nos próximos 20, 30 anos. Não foi para a Europa. Sim, não é para a Europa, É 200 é verdade. milhões de Exatamente. refugiados climáticos no mundo. Exatamente, refugiados climáticos, ok, assumamos então que apenas 30 a 50% destes possam procurar na Europa uma nova casa. Estamos a falar primeiro de muita gente, que nós somos uma economia ao final do dia, a economia europeia, mas feita de muito pequenos países, portanto, e vai ser muito difícil naturalmente integrar estas pessoas. Falamos muito dos valores europeus, como é que depois estes valores efetivamente conseguimos garantir, como é que nós conseguimos fazer um bom garante destes valores ou não, como é que depois este escrutínio da mobilidade destas pessoas vai ser ou não feito. Eu não sei se o Eurodac pode ser uma solução, e aí eu estou de acordo com a Joana. Acho que efetivamente estarmos a recolher dados biométricos de crianças de 6 anos é efetivamente duro, mas também não sei. Também cá está, eu acho que não me cabe a mim também ter aqui uma grande solução onde tantas pessoas estão mais capazes do que eu estou neste momento a trabalhar para ela. Acho que é efetivamente um grande passo. Acho que é um grande passo. É um caminho, não é? É um caminho a ser trilhado. Muito bem. Gonçalo, estavas aí desejoso de falar? Eu acho que, porque no final do dia, o Pacto para a Imigração existe por um simples problema que às vezes há receio de o dizer. É que há excesso de imigração na Europa. É a realidade. E é insuportável. No sentido económico também. E no sentido, às vezes, em que os processos de imigração, quando não são regulados, geram problemas de insegurança graves. Isto não é a mesma coisa que dizer que todos os imigrantes são maus. Não é essa a questão. Isto é criticar somente o processo de imigração. O imigrante pode ser ele próprio válido, mas com um processo de imigração assim, a Europa vai passar tempos sombrios. Portugal é um exemplo disso. Nós, nos últimos 8, 9 anos, a população de imigrantes triplicou. E nestes últimos 8, 9 anos o que aconteceu foi redes de tráfico humano a lucrarem milhões de euros, nomeadamente no Alentejo, grupos ligados a terrorismo, nomeadamente os Tigres do Calistão, que já operam em Lisboa, grupos de organizações criminais, nomeadamente o Grupo do Comando Vermelho do Brasil e a segunda maior organização da América Latina, que também já opera em Portugal. E nós, olhando para isto, pensamos, se isto foi só nos últimos 10 anos, a seguir à crise de refugiados de 2015, o que é que será a seguir? Portanto, há claramente um problema no processo de imigração e na falta de controle do mesmo. A imigração sempre existiu e sempre vai existir. Agora, a Europa não pode ter receio de dizer nós construímos a melhor civilização que alguma vez existiu no planeta Terra. E foi consoante determinado tipo de regras. E as pessoas têm que compreender que nós temos uma matriz e uma determinada diretriz social e civilizacional. E ora essa matriz se cumpre e continuamos a ser a vanguarda do desenvolvimento mundial, ou a Europa vai falir. Tão simples quanto isso. E quem fala nestes exemplos que eu dei aqui referente a Portugal, refere a outros países da Europa também. Porque no caso dos 200 milhões de refugiados, etc., há aqui um problema, que é, uma coisa é um refugiado, outra coisa é um imigrante ilegal. Um refugiado é alguém que está a fugir da guerra, seja na faixa de Gaza, no Médio Oriente, seja na Ucrânia, seja futuramente em Taiwan, não sabemos o que é que a China vai fazer, mas é alguém que foge da guerra. Um imigrante ilegal é alguém que vem por razões puramente económicas e que pode vir à procura de uma vida melhor, isso é legítimo, mas há um processo legal para fazer isso. E deve haver limitações para isso. Até porque os países devem ter o direito de falar na sua própria voz. A União Europeia cada vez mais se tenta transformar numa união política em que a soberania é retirada em termos de política externa aos países e aos Estados-nação. E isso é um problema grave. A política externa da Hungria ou dos países do leste da Europa, por exemplo, é inenarravelmente diferente da política externa dos países do sul da Europa, como é o caso de Portugal. A Hungria, por exemplo, está muito mais preocupada, ou a Bulgária ou a Roménia, com a guerra da Ucrânia. Nós também estamos, é verdade, mas a proximidade geográfica deles é muito superior. A Hungria, se eu não estou em erro, ou a Polónia, receberam 6 milhões de refugiados ucranianos, ou uma coisa assim do género, que foram todos pelo mesmo corredor humanitário. Nós, no sul da Europa, estamos mais preocupados com a questão das migrações do norte da África. É diferente. Portanto, a União Europeia, com países que alguns deles têm quase 1000 anos, como é o caso de Portugal, falaram uma só voz em imigração e em política externa. Peço desculpa, mas isto é a mesma coisa que acharmos que o maior disparate do mundo vai resolver isto. Isto é um comportamento lírico de alguém que se senta em Bruxelas e nunca esteve sequer ou não conhece a realidade dos países dentro da União Europeia. Então achas que cada país deve ter a sua política? Todo e qualquer país dentro da União Europeia deve ter a sua própria política externa. E isto, só aqui para concluir, desde 2009, com o Tratado de Lisboa, que a União Europeia ganhou personalidade jurídica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a União Europeia pode-se representar ela própria no estrangeiro, aos 27 países,
Mas, mesmo que a opinião de um desses 27 seja diferente, a União Europeia já tem uma representatividade dela própria, que se sobrepõe ao direito nacional de representatividade. E isso é grave. Se me falarem de integração económica dentro da União Europeia, falarmos uma só voz economicamente, sim senhor, concordo plenamente. Agora, em matérias de política externa, não faz sentido. E a imigração também não. A capacidade que Portugal tem para receber imigrantes é menor, por exemplo, do que a Alemanha. Em Portugal, 40% da população vive abaixo do limiar da pobreza sem apoios sociais. Como é que, se eu não tenho a minha população nativa a viver com qualidade financeira e económica, se eu não consigo ajudar os meus, como é que eu vou conseguir ajudar os outros? Isto é o problema económico. Necessidades ilimitadas para recursos escassos. Temos que saber otimizar. Não há recursos suficientes, não há otimização. Muito bem. Catarina, do que ouviste aqui, concordas, discordas? Qual é que é a tua opinião? Tenho um bocadinho dos dois. Uhum. Em relação ao excesso de imigração, discordo totalmente, porque nós precisamos urgentemente de imigração. Mas não há um limite? Pode eventualmente existir um limite e eu já lá vou. Mas, portanto, nós não estamos neste momento numa fase de excesso de imigração, nem considero neste momento que nós estamos a ser nós a ajudar os imigrantes, mas sim os imigrantes a ajudarem-nos a nós. Nós temos um sistema de segurança social em falência, não fossem eles estar a contribuir. Espera, deixa-me só. Peço desculpa que eles estão a dividir o microfone. Exato. Mas, portanto, o que é que as pessoas. Quais é que são os principais problemas identificados junto das populações que recebem imigrantes? Problemas que, ou seja, o que é que as pessoas sentem? As pessoas têm medo em relação ao trabalho, em relação à identidade cultural e em relação à segurança. E é preciso desmistificar todos estes pontos e isso faz-se através de uma boa política de imigração. E é aqui que eu concordo com o Gonçalo, é que o nosso processo de imigração está a ser muito mal feito e aqui tenho que criticar o PS pelas políticas Catarina de está regularização. completamente em falência. O quê? Nosso processo de imigração atual. Claro, mas É isso mesmo. O problema foi a arrogância com as que a Marta sucessivas... Temido e a Catarina Martins criticavam o atual sistema. Elas estiveram lá há 8 ou 9 anos e pouco ou nada fizeram para melhorar. Elas não, a Catarina Martins não esteve lá 8 ou 9 anos. Está bem. Que teve no mínimo com a influência política necessária. E a Marta Temido esteve sobretudo no Sistema Nacional de Esteve Saúde. no CEF, Portanto, sim, exatamente. No Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, acho que estamos aqui a partir para um terceiro comentário. Deixa Certo, a Catarina o PS tem muita responsabilidade nisto, sobretudo pelas políticas de regularização em massa que foi praticando ao longo dos últimos anos, sucessivamente mais profundas. Mas, portanto, tendo em conta estes perigos, estas sensações de perigo que as pessoas sentem, que eu referi há pouco, é muito importante ter uma boa política de imigração para que depois não se chegue a um extremo em que, como se viu, os ataques hediondos que aconteceram no Porto e aparentemente com uma criança do Nepal, que essa história ainda está por esclarecer, mas de todo modo é preciso ter muito cuidado com estes temas e, portanto, eu não consigo deixar que isto caia em populismos que exploram as emoções primárias das pessoas precisamente com base nestes fatores: trabalho, identidade cultural e segurança. E, portanto, o que eu faço em relação à imigração, eu sigo tudo o que a minha professora da faculdade, que é a maior especialista em imigração em Portugal, diz, a professora doutora Ana Rita Gil, e ela fala destes temas muito bem, porque consegue dizer aquilo que é preciso fazer, que é preciso ter uma política de imigração estruturada. Por exemplo, ela sugeriu até uma política de imigração que identificasse exatamente as necessidades de cada zona e que se atribuísse, portanto, os imigrantes conforme as necessidades de cada zona e de cada setor. E depois consegue ao mesmo tempo ter toda a preocupação humana e com os direitos humanos. Ela trabalhou na Provedoria da Justiça e, portanto, ela viu bastante perto aquilo que aconteceu, aquilo que acontece muitas vezes com os imigrantes. E, portanto, é preciso... Ou seja, a minha opinião é só que este tema não pode cair em populismo. Este tema é preciso falar com pessoas informadas e que saibam tecnicamente do assunto, como é o caso desta professora. E, portanto, por isso é que eu tenho sempre muito cuidado em falar sobre isto. Posso fazer uma coisa sobre, claro. sobre a violência, que é sobre a segurança, que eu acho que estavas a dizer, Gonçalo, sobre a segurança relativamente à imigração, mas aquilo que apresentaste é que realmente a segurança, o problema da segurança é mais para eles
do que propriamente um problema de segurança de nós, ou seja, eu não gosto muito de colocar aqui o nós e eles, mas, Nem ou seja, porque é para ambos. então, mas a segurança aqui é a rede de tráfico que põe em causa, e quem fica vulnerável no meio destas redes de tráfico são precisamente as pessoas que vêm tentar ter abrigo cá. Não ou só. seja, o problema aqui na imigração, e eu estava a gostar muito de ouvir Mas não a são Catarina ambos, Joana, porque falar. repara, uma rede de tráfico humano rapta uma criança qualquer aqui em Portugal, português ou estrangeiro. Não, mas é que aquilo que tu vas a falar é a rede de tráfico humano, precisamente porque, e os exemplos que tu deste é as redes de tráfico humano que prometem mundos e fundos a pessoas que estão em situações economicamente muito desfavorecidas ou em problemas até militares ou até com emergências climáticas, e prometem-lhes mundos e fundos para vir para a Europa. E depois vêm, muitas das vezes com situações documentais gravíssimas, e depois essas pessoas ficam na mão dessa rede. Pronto, então estamos aqui a falar de redes de tráfico humano, nomeadamente para os imigrantes. Não podemos começar a... Claro que isso depois abre aqui um espaço de essas redes começarem a praticar cá em Portugal, também coloca toda a gente em fragilidade, obviamente. Mas eu acho que o grave problema da imigração, e aquilo que a Catarina estava a dizer, e eu revejo muito naquilo que disseste, é que tem-se construído um discurso ao longo dos últimos anos sobre esta aparência de que há uma criminalidade dos imigrantes, e isso distancia-nos muito dos processos de integração que são necessários. E, portanto, o discurso sobre a criminalidade ou sobre a segurança acho que foi construído, e a Catarina Martins falava muito disso no debate, e houve algumas coisas que eu também não acho que ela, não sei se é necessariamente o discurso que ela teve de alguma maneira acérrima, que é Ela assim, teve bem, que é assim que se fala. Eu não sou suspeito para falar. Exato. Eu não concordo. Mas é que eu às vezes acho que uma certa... E eu contra mim falo, porque eu acho que eventualmente em algum momento deste momento de comentário, nos próximos programas, eu posso viver com aquela paixão contra a extrema-direita. Faz parte. E isso dá audiências. Dá audiências também, é verdade. Mas acho que nem sempre é assim que se luta contra a extrema-direita. Eu acho, porque a extrema-direita depois não ouve. Fecha o ouvido. Eu acho que isso é um perigo. Nomeadamente nomenclar o Chega como extrema-direita. Pois, pode ser, que nós nos dividimos. É um partido, deixa-me só concluir. Sim. É um partido populista, obviamente. Acho que isso é inegável, mas claramente. E discute-se a imigração com populismo por parte do Chega. Acho que isso é inegável. Agora, há dados factuais relativamente à imigração, e eu não acho que o que eu disse anteriormente foi algo populista, porque eu baseei-me sempre em factos. E deixa-me só concluir aqui. Sim. Há factos também do Ministério da Segurança Social e do Trabalho de 2021 de um governo do PS, em que mostra as contribuições sociais, e essas contribuições sociais avultas dos imigrantes são tão elevadas comparativamente àquilo que é no resto das contribuições, porque são efetivamente os imigrantes do espaço Schengen que elevam esse número quantitativo de contribuição da Segurança Social. Porque há essa divisão, ou seja, é normal porque são rendimentos mais avultados. Portanto, essa questão das imigrações do Médio Oriente, de África e outras zonas mais complicadas a nível geopolítico, nós sabemos que o são, não é? Esse argumento da Segurança Social é algo volátil. Mas deixa-me só dizer uma coisa relativamente ao discurso é um discurso de transparecer que há muita violência ou falta de segurança com a imigração. No debate de quarta-feira, nós vimos Carlos Daniel dizer que, e recuperar aqui uma frase que André Ventura tinha dito, que era: aqueles que têm origem islâmica são um perigo porque aumentam a criminalidade. Ora, esta frase não foi dita agora. Esta frase foi dita antes. Qual é a questão aqui? A questão aqui é: há um discurso de extrema-direita ou de partidos mais extremistas que têm vindo em crescendo na Europa. Nós vemos isto, por exemplo, em Itália. E a Itália é um país que tem muito mais imigração do que nós, e, portanto, nós vemos que há um discurso de extrema-direita que tem a aumentar, e isso agora... Olha que a Meloni está à esquerda do Chega. Isso dificulta muito a integração da imigração neste momento. Porquê? Porque as pessoas têm ouvido isto ao longo de tanto tempo, e agora, quando chegamos à parte em que é suposto integrá-los, que já devíamos ter começado isso muito antes, aliás, este pacto já peca por ser tardio, pelo menos não este pacto em si, mas o facto de existir regras. Bem, nós temos as pessoas a dizer que, aliás, aquilo que a Catarina falou, que não foi só uma criança no Famalicão, foi uma criança na Amadora também, foi o crime contra aquelas pessoas no Porto, e às tantas começa a haver violência e falta de segurança, sim, mas eu acho que não é para nós. Exatamente, é para os imigrantes e eu acho que vocês estão... Deixa-me só dar esta nota, que é: antes da entrada do Chega no Parlamento, a imigração não era um tema discutido em Portugal e não havia necessidade de o ser. Agora, ao longo destes últimos anos, houve de facto estas políticas totalmente irresponsáveis, mas é que foram mesmo irresponsáveis e que eram óbvias para toda a gente que estuda o tema das migrações. Não é o meu caso, mas as pessoas com quem eu contatei que estudam este tema, era óbvio que isto ia levar a esta degradação dos direitos humanos, às pessoas chegarem a estar nas condições em questão. Eu concordo com isso. Pronto,
Pronto, Gonçalo, querias dizer? Sim, não. Porque, é assim, a questão do Chega ter entrado no Parlamento também, as duas coisas coincidem, não é? Porque desde 2015 até agora nós tivemos um aumento de 700 mil imigrantes. Portanto, triplicou a imigração e é normal que um partido com essas bandeiras... não tivemos um aumento de criminalidade assim tão acentuado. É que não tivemos um aumento de criminalidade... No Eurostat, Portugal é dos países com mais assaltos à mão armada neste momento. Não tivemos Portanto, um aumento de criminalidade nem assim todos os acentuado. imigrantes são criminosos, nem todos os portugueses são bons ou são maus. O crime com mais denúncias continua a ser o crime de violência doméstica e com mais mortes em Portugal. Sim, mas a questão, se formos por aí, os países islâmicos é onde existe mais violência contra as mulheres, se quiseres ir por aí, portanto, se calhar o argumento nem favorece. Mas a igual, questão aqui, eu até ia defender um bocado a questão islâmica, porque o problema, a meu ver, nem é tanto a questão islâmica em si. O problema são os países menos desenvolvidos, nomeadamente do mundo islâmico também. Mas, por exemplo, países como os Emirados Árabes Unidos, países como, por exemplo, o Qatar, etc., a Arábia Saudita, são países que têm índices de segurança superiores a Portugal e alguns deles têm índices de desenvolvimento humano superiores a Portugal. Países islâmicos. Países muçulmanos mais desenvolvidos do que Portugal. Eu não tenho propriamente a ideia de que o Islão isto, o Islão aquilo. Não. O pouco desenvolvimento, aliado talvez a algumas questões do Islão, poderá potenciar, até porque há ramificações do islamismo diferentes, nomeadamente xiitas e sunitas, e aquilo complica-se e é preciso diferenciar. Mas o que aqui acontece em termos de prejudício para o país é a questão do pouco desenvolvimento do mundo islâmico, em alguns países muçulmanos. E isso não se diferencia no discurso da narrativa política. E eu acho que deveria ser feito. Agora... Mas, ou seja, um pouco de desenvolvimento, quando dizes que há um pouco de desenvolvimento desses países... O problema é esse, é que estás a correlacionar o pouco desenvolvimento com o crime. Estamos a tirar uma ilação que pode ser perigosa, percebes? Mas perigosa em que sentido? Eu não acho que o seja, porque vocês estavam a dizer, não é perigoso para os imigrantes, ou melhor, não é perigoso para os portugueses, é perigoso só para os imigrantes. Eu não concordo nada. Eu não gosto muito dessa divisão de nem nós eu, por isso e nós. Mas vocês estavam a fazê-lo. Repara, tu estavas a dizer, não é perigoso para os portugueses, é perigoso para os imigrantes. E eu, deixa-me só concluir. Eu não disse isso, na verdade. É que eu não disse isso. Eu acho que foi. Enfim, eu não disse isso. Então, pronto, se não foi, peço desculpa, mas se forem para trás, não sei. Mas eu disse que era perigoso para quem chega. Eu acho que é perigoso para ambos, não é? E eu não estou com um discurso de divisão. Eu é que estou aqui com um discurso de união. Ou seja, eu acho que há perigos quer para um lado, quer para o outro. Eu acho que a conversa só esclarecer aquilo que eu queria dizer, Gonçalo. O que eu queria dizer é que, ou seja, tu disseste, tu associaste a imigração a uma sensação de insegurança e eu apenas neguei essa afirmação. Não disse o contrário. Não é a imigração a um processo de insegurança. Eu não disse isso. Eu digo é que o excesso de imigração descontrolada leva a um sentimento de insegurança e não é um sentimento de insegurança. É insegurança. E há factos que o comprovam. Nós temos redes de tráfico humano em Portugal, grupos de crime organizado com milhões de euros a circularem dentro desses crimes organizados. Mas isso não é responsabilidade da imigração, é responsabilidade das más políticas de imigração, das regularizações em massa que proporcionam tudo isto. Que provocam o efeito... Não, mas, ou seja, eu concordo contigo que a política está completamente errada, mas acho que não retiramos depois as mesmas conclusões. Ou seja, a minha conclusão não é que temos excesso de imigração, a minha conclusão é a nossa imigração está a ser mal feita, as políticas estão a ser terríveis, o desmantelamento do CEF foi um erro tremendo e, portanto, eu acho que é esse o problema não são as pessoas, o problema são as nossas políticas. Concordamos? Concordamos no pressuposto, não na consequência. Eu queria só dizer eu acho que concordamos. Então, eu não acho que os problemas são as pessoas em si, porque se me disseres vem um imigrante islâmico para Portugal através de um processo de imigração controlado, eu sei quem a pessoa é, sei qual é que é o cadastro, sei qual é que é o passado dessa pessoa, sei o que é que ela faz da vida e o que é que vem para aqui fazer em termos de mercado de trabalho. Companheiro, mas percebes a ideia da Quer dizer, se fosse ao contrário, vamos fazer essa simpatia. Se fosse ao contrário, concordo plenamente. Este escrutínio de repente temos que saber todos os dados, temos que saber tudo. À entrada é só se assim sabe que vi aqui. Joana, desculpa lá. Deixa-me só rapidamente. Eu para entrar em qualquer país tenho que saber quem é que eu sou. E sobre divisão, repara, eu não faço essa divisão, mas a partir do momento em que há vozes no espaço público que elencam uma ausência de segurança aos imigrantes, é necessário existir aqui também alguma outra voz no espaço público que possa destruir este preconceito que começa a ser criado. Percebe? Portanto, é necessário nós falarmos, sim, os imigrantes realmente não aumentam a criminalidade e assentarmos nos dados para isso. Não é? A criminalidade não aumentou. Pode ser muito alta e já era alta, mas a questão é, não há uma correlatividade direta entre o aumento de imigração numa cidade e o aumento de criminalidade nessa cidade. Veja-se o Porto, por exemplo. Não há. E portanto,
eu acho que o meu ponto é só esse, ou seja, eu concordo que acho que as políticas estão a ser muito demoradas e estão a colocar-nos em situações terríveis, por exemplo, nas escolas, os miúdos nem sequer conseguem falar com alguns professores. Mas acho que partirmos do pressuposto da ausência de segurança vai distanciar ainda mais as pessoas. Mas essa ausência há, e eu acho que não há que ter medo de dizer as coisas. Se não há processos de regulação, se não há processos para verificarmos quem é que são as pessoas. Eu, por exemplo, se eu entrar ilegalmente num país, eu tenho que ser preso. Se houver um português que vai, vamos imaginar, para o Paraguai e entra sem documentos, é um criminoso. Eu só espero é que o governo paraguaio o meta na prisão o mais rapidamente possível. Mas é que a mim não me interessa, é uma questão de justiça. A faca tem que cortar a direito. E, efetivamente, se existirem portugueses que vão ilegalmente para o Paraguai, isso é um perigo para o Paraguai ou para qualquer outro país. Mas percebes que a conversa começa já a partir do princípio que pedes logo o registro criminal. Tu começas já a ver as pessoas dessa maneira. Sim, claro, por uma questão de proteção interna do país, obviamente. Começas já a desconfiar das pessoas. Não é questão de desconfiar, é uma questão de segurança do país. Não é? Eu acho que Deixa-me só trazer aqui, é? desculpem lá, É malta. que por essa ótica não ligávamos nada ao que aconteceu no 11 de setembro com os aviões e tu ias para aviões sem check-ups relativamente ao que é que tens dentro das malas e etc. Isso. Eu acho que estamos a Gonçalo, espera aí. Tu vais entrar num país que tens que estar Eu acho que há documentado. aí um tema que é a forma e o conteúdo, que aqui eu acho que devem ser separados. Ou seja, uma questão, e aqui eu acho que concordo tanto com a Catarina como com a Joana, é que efetivamente o discurso de nós versus eles não é um discurso. Mas eu concordo. Não é um discurso humanista. Exatamente. Mas também há aqui outra questão, que é: eu já viajei para os Estados Unidos, já viajei para o Dubai. São dois países muito fortes em termos de segurança fronteiriça, digamos assim, ou serviço de fronteiras. Tanto num lado como no outro, quer dizer, a pessoa chega ao Dubai e és completamente visto e dados biométricos e etc. E estamos a falar, eu sou um português do espaço Schengen, temos o segundo ou o terceiro melhor passaporte do mundo e mais a mais é isto tudo que acontece. Eu chego aos Estados Unidos e nós, voados que fomos da TAP, de Lisboa, Portugal novamente, o nosso passaporte, tudo, e ficas numa fila durante 2, 3, 4, 5 horas, o que seja, e depois no final tens um polícia que te pergunta o que é que está aqui a fazer, com que dinheiro é que tem na sua conta para cá viver, por quanto tempo, não pode cá ficar mais do que 3 ou 4 meses. Eu na altura estava lá a montar uma empresa, então eles perguntaram-me qual é a sua empresa, foram ao website, abriram um website, fizeram-me perguntas sobre a empresa, porque é que eu estava nos Estados Unidos, porque é que eu estava a querer vender no mercado deles. Portanto, existe esta vistoria. Excelente. E esta vistoria, tanto no Dubai, portanto um país para o lado do Médio Oriente, como do lado dos Estados Unidos, ambos numa situação relativamente a um português que vem de um espaço Schengen europeu com um dos melhores passaportes mundiais, em ambos os lados há uma vistoria que nós em Portugal não fazemos e estamos longíssimo de a conseguir fazer. E, portanto, eu acho é que cá está, para nós podermos não ter um discurso de nós versus eles, com o qual eu completamente discordo, temos que começar a resolver na forma, e a forma é exatamente em criar esse sistema de fiscalização. Mas concordas que deve ser tão apertado como os Estados Unidos da América? Claramente, concordo. Assim como eles fazem? Concordo plenamente, porque estamos a falar do maior mercado único mundial, de uma prosperidade económica, social e humana, como é o caso da Europa, o acesso livre ao espaço Schengen, é que já nem estás só a pôr em causa os teus habitantes portugueses, estás a pôr em causa também outros 320, 340 milhões, pelo facto da pessoa chegada cá, poder depois a partir de cá ir para o outro lado, causar lá problemas, e a porta de entrada foi Portugal. Portanto, há aqui um sentido de responsabilização social que nós também temos que ter em consideração. E eu acho que a Europa e Portugal também devem ter as suas fronteiras, eu não vou dizer, ou seja, eu acho que hoje estão simplesmente escancaradas. A pessoa chega cá, quase que não há fiscalização, a segurança é praticamente inexistente, o processo é um processo muito medíocre ou muito fraquinho. Eu acho que nós temos que elevar essa fasquia e manter as portas abertas, mas com esta fiscalização devida. E, portanto, acabo de te dar estes dois exemplos, que são dois exemplos de mundos completamente distintos. Um é islâmico, o outro é um mundo ocidental. Em ambos os lados tens uma fiscalização absoluta. E cá nós não temos nada disso. Eu acho que o caso da América, que confesso que é o que eu conheço melhor, até porque já passei por esse processo também, entrar em Nova Iorque, eu acho que realmente as fronteiras americanas são, ou seja, eu não quero isso, eu não gostava de morar num país e numa União Europeia assim.
acho que são demasiado fechadas. Acho que ou seja, eu percebo o que estás a dizer, mas a mim incomoda-me sempre essa ideia. Como tu disseste, pode entrar por Portugal e depois ir para outro país na União Europeia e causar desacatos lá, causar problemas lá. Não, eu não estou com isso para dizer ideia... que as pessoas vão causar desacatos. Pois é que o discurso começa sempre nesse ponto, percebes? É isso que me incomoda muito, é que o discurso sobre a imigração começa sempre neste ponto, no ponto em que nós colocamos sempre em cima da mesa que essa pessoa vai causar desacatos. Certo. Claro que pode, mas há muita gente que emigra, e aqui vocês estão a falar sobretudo sobre a imigração por motivos económicos, porque está à procura de uma vida melhor. Nós já fomos essas pessoas, percebem? Portugal tem uma taxa de imigração ao longo dos anos gigante. Portanto, eu acho que às tantas acho que o discurso começa do ponto errado, e acho sinceramente que a América, com as fronteiras tão apertadas como tem, chega a ser... Deixa eu ver a Catarina. Sim, eu gostava só de dar a minha nota final, que é, e a propósito de estarmos a falar tanto da Europa hoje, é que para mim uma das melhores e mais bonitas conquistas da Europa é precisamente, e já foi referido aqui, a livre circulação de pessoas, bens, taxas aduaneiras, isso já não é comigo, mas esta liberdade que nós temos é mesmo das melhores coisas, e nós já damos por garantido. Qualquer um de nós que se calhar recebe uma proposta de Madrid ou da Alemanha ou de França, nem sequer pensa duas vezes. É facílimo, não é? E podemos viajar, podemos conhecer, podemos tudo. Portanto, esta liberdade é das mais belas conquistas da Europa, e obviamente que eu não digo que o mundo inteiro tem que ser assim, mas termos sempre isso em mente quando falamos de fronteiras. Sim, mas Catarina, não esquecer que isso foram conquistas, portanto, esta é a palavra grande aqui, é que isso foi uma conquista, depois de uma Europa destruída, milhões de pessoas mortas, e aquilo que hoje pode vir a acontecer é eu não vou pôr um desbaratar, mas é repara, aquilo que outros antes de nós lutaram e ou até deram a vida para que nós hoje possamos ter, sem sequer nos apercebermos que temos, porque é algo já garantido, não tínhamos nós depois também a arrogância de achar que isto agora é fácil de dar a toda a gente, sem qualquer fiscalização, controlo e proteção. Sim, concordo. E, portanto, eu acho que esta é a grande discussão. Ou seja, eu acho que nenhum europeu vai dizer não, isto é nosso e ninguém nos toca. Há uns que dizem. Certo, há uns que dizem. Sim, certo. Isso é uma minoria. Mas também há o oposto. Também há quem diga que isto é de todos. E, portanto, acho que também não é... Acho que ao meio está a vir tudo. Mas reparem, eu acho que mesmo a maior parte das pessoas tem o bom senso de, independentemente dos partidos em que votaram, acho que isso é indiferente. Mas eu acho que a maior parte das pessoas tem o bom senso de perceber que nós atingimos uma matriz civilizacional, nos últimos 80 anos, que em mais nenhum lugar do mundo se conseguiu atingir. E que cada dia que passa com a Europa ainda a existir é mais um passo em como conseguimos. Estamos a conseguir. Isto é um projeto andante. Não, e o facto de manteres isto há tantos anos, por exemplo, a questão do espaço Schengen e com Maastricht em 93, eu acho que é uma coisa impressionante. Se em 1945 dissessem que em 1993, 30 e tal anos depois, 38 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, se dissessem às pessoas que estavam a combater na Segunda Guerra Mundial, olha, daqui a 30 e tal anos vais ter um espaço de livre circulação entre a França e a Alemanha, as pessoas se calhar respondiam o quê? Mas vai haver outra guerra? Portanto, se calhar respondiam assim, não é? Portanto, o que nós evoluímos foi muito caro a conquistar, mas é muito barato de se perder. E a questão da imigração, eu não gosto da crítica, tal, a imigrante é mau. Eu acho que isso é desumano, literalmente, não é? E tu estavas a referir, Joana, que nós fomos um povo de imigrantes. E isso é verdade. E ainda somos. Nós temos para aí 5 milhões em diáspora, uma coisa assim do género. Mas... Um em cada 3 jovens, não é? Neste momento acho que é isso, não é? 30%. Acho que é, por causa do espaço Schengen, na verdade. Sim. Porque a maior parte da imigração é na Europa. Mas se fores ver depois de fora do espaço Schengen, sim. Mas a minha questão até era outra. É no sentido de que, se nós permitirmos que, pelo não controle das fronteiras, até pela questão da matriz cultural, que é importante, se nós não mantivermos isso, vai tudo pelo cano abaixo. Mas repare, eu concordo com o controlo. Eu não acho que deva ser um controlo tão apertado como na América, por exemplo. Não acho que deva ser um controlo com esse nível de desconfiança. Acho sim que devem haver políticas. Acho que Portugal, neste momento, está em grande falha e que isso está a dificultar muito o processo de integração. Ou seja, eu acho que estamos todos de acordo com o facto de deve haver regulamentação e deve haver controle. Eu acho é que nós estamos em desacordo nos níveis de controle.
Portanto, eu acho que é mais E sobre na isso. quantidade de imigração, talvez. Porque eu acho que é preciso controlar o número de imigrantes que estão a entrar neste momento. Pronto, então aí também seremos em desacordo, provavelmente. Sim. Eu sei que temos que fechar, mas só aqui um dado curioso, não é? Para fechar, Se nós continuarmos com este nível de aceitação de imigrantes, quantitativamente falando, Começa já mal, a pressupor que nós vamos continuar com o mesmo nível, quando há 5 anos não estávamos com este nível. Estamos num momento. Não. Estamos a mas acontecer um momento. há 5 anos estávamos com menos até. Tem vindo a aumentar exponencialmente. Mas isso não significa que vai Portanto, continuar a aumentar exponencialmente. Não, mas alguma coisa tem que ser feita para não continuar, não é? Vai, Joana, vai. Portanto, se as Não, mas o fronteiras dado- ou seja, continuarem assim, O Paquistão é dos países, por exemplo, de onde mais gente vem, e a Índia é outro. O Paquistão... a Índia é o país mais populoso do mundo. É isso, a Índia tem 1.2 ou 1.3 Mais. bilhões O meu de ponto é, quando nós pessoas. estamos neste momento a aferir e tentar perceber como é que nós podemos resolver a questão da integração e estamos a ter pontos de desencontro e até conflitos internos no processo de integração dos imigrantes, falarmos com dados destes, de a 10 anos vamos receber X, isto só assusta mais as pessoas e não ajuda em nada ao processo de integração. Mas repara, Joana, Acho eu. Mas não podes também gerir uma políticas europeias ou Claro que não, nacionais, temos que pensar. sem ter uma visão de longo prazo, pelo menos. Mas Quer dizer, Claro que sim. repara só, a questão Claro é que que se nós mantivermos este ritmo, e isto não é assustar as pessoas. Há pessoas que podem dizer, não, mas isso é ótimo. Outras poderão dizer que não, mas nós em 8 anos aumentámos 700 mil, triplicámos, não é? Portanto, se nós a cada 8 anos triplicarmos, daqui, quer dizer, ao mesmo ritmo, daqui a 8 anos teremos 2 milhões de imigrantes. Mas lá está, eu acho que Ao mesmo ritmo. passar por esse raciocínio E repara, agora não é proveitoso no momento em que nós estamos. Mas, ó Joana, mas Até uma porque coisa... tu não sabes se esse raciocínio vai acontecer Mas, ó assim. Joana, uma coisa é ser proveitoso, outra coisa é ser realista. Pode ser bom ou ser mau, mas ou é seja, a eu acho realidade. que isso é mais Não é? causar mais, mais medo nas pessoas e isso vai contribuir para a tal história de afastar e começar a criar um nós e um eles, percebes? Eu acho é que, se calhar, condensarmos a nossa Mas energia eu acho na que há- integração. Eu acho que há aqui Mas, um ó, Joana, nosso- não deixa de haver um nós e um eles, por muito que nós nos esforcemos, porque ao final do dia nós somos europeus e eles não. Bom, está bem, mas nós começamos a conversa, estamos numa fase Não em que tem é de ser um nós bons e eles mas maus. nesta Sim, eu fase, concordo nesta fase plenamente. estamos a criar um pacto, estamos a decidir políticas, estamos a decidir como é que vamos colocar-nos aqui estrategicamente na imigração e estamos a falar, nós e eles, estamos a falar como é que vai ser no futuro e a assustar-nos com isto. Quer dizer, acho que sim, temos de ter consciência de que podemos receber muita gente e temos que tomar medidas para que essas integrações sejam feitas. Eu acho é que a conversa é muito mais proveitosa do outro lado. Já vir aqui, Catarina, para acabar? Pronto, era só dizer que é isto. O meu problema não é o excesso de pessoas, é o excesso de pessoas ao nível em que elas não vivam com dignidade. Esse é o meu problema. Sim, Portanto, sim. estas pessoas não vêm tirar o meu trabalho, não vêm tirar a minha segurança e não vêm tirar a minha identidade cultural. Eu quero é apenas que elas, quando cheguem cá, vivam como seres humanos. Exatamente. Muito bem. Esta semana ficamos por aqui. Obrigado, Catarina Doré, Bernardo Faro, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Temos encontro marcado todas as sextas-feiras às 21 horas na Rádio Observador. A Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estar desse lado e até para a semana.